uma empresa que nem a Odebrecht, pô, é uma empresa capitalista. Eu falo, bom, eu como capitalista, dá até para saber. Voltamos a apresentar a aula do PCO sobre fascismo. Ah, mas eu já domino toda essa parte do mundo, que importância tem ser o Odebrecht? Não, quero dominar, tem crise, eu quero ganhar o mercado da América Latina, né? Eu quero ganhar as construções. No meio da crise, no meio do golpe, o jornal Globo tinha que queria que todas as empresas denunciadas na Lava Jato fossem proibidas de construir participações no Brasil. O que significa? Que qualquer grande obra que fosse construída no Brasil ia que vir uma empresa estrangeira fazer. Né? Como no Brasil as empresas, mesmo baleadas, não são empresas fortes, eles não conseguiram aprovar isso aqui, uma crise danada. Mas a vontade deles era isso, era aprovar uma lei que qualquer empresa, quer dizer, qualquer obra, né? Porque no Brasil tudo é construído pela Odebrecht, Camargo, Correia, Mendes Júnior, são meia dúzia de empresas, porque aqui também nós temos um monopólio, né? Só que esses monopólios, como o setor da construção civil, isso aqui é uma coisa importante, né? É um setor mais fraco da economia, é um setor muito importante, porque gera muito emprego, né? Para a classe trabalhadora, principalmente, é um setor decisivo da economia. Quando a gente tem crise, como agora na construção civil, isso aí gera um retrocesso geral da situação do país. Mas, do ponto de vista do capitalismo, os setores mais fortes do capitalismo não estão nessa área. Estão nos bancos, né? Estão naqueles setores que dão mais rendimento, mais ganho. Bancos, petróleo, armamentos, né? Indústria pesada, tecnologia. A indústria da construção civil foi ficando por setores mais fracos, empresas grandes, poderosas, mas comparadas às outras, tá certo? Não tem comparação, né? Você vai ver, por exemplo, nos Estados Unidos, dificilmente um político ligado às empresas da construção civil vai ser eleito presidente da República. É lógico que elas vão apoiar também, mas a luta vai ser geral entre os bancos, a indústria petrolífera, né? Setor de armas, que são os setores mais fortes, mais poderosos, indústria química, né? Mais lucrativa. Bom, então o fascismo, ele se transformou numa necessidade, né? Então o que acontece? Como a gente falou no ponto anterior, os capitalistas eles não podem sair por aí eles mesmos fazendo a pregação, né? Ah, gente, nós precisamos de um governo para destruir. Não. Eles, então, o que eles fazem? Eles contratam, né? Contrato aqui não é, em certo sentido, é figurado, mas é também verdadeiro. Eles contratam setores, aí que entra a pequena burguesia, né? Os setores da pequena burguesia desesperada. A gente falou do lumpen proletariado, eu não sei se o pessoal tem que ser o lumpen proletariado. O lumpen é o setor da classe operária, né, dos trabalhadores, mas é aquele setor mais pobre, mais atrasado, mais organizado, né? Por exemplo, são os setores marginais da classe operária. Por exemplo, quando a gente pensa no pessoal que trabalha pode dizer, no setor de né, em geral são filhos, são pessoas ligadas à classe operária, né? Você vai nas favelas, vai pobres, o pessoal que são gente pobre. Agora, o que são essas pessoas? São pessoas que não conseguem colocação no mercado, né? O cara ele não é um profissional, não é um metalúrgico, ele não é um profissional. Dificilmente você vai ver lá um operário da construção civil, um trabalhador, ele se transformar num avião, ele fica vendendo droga na esquina, né? O cara só faz isso quando ele está numa situação de desespero, né? E ele contrata lá gente da juventude que está desesperada porque não consegue colocação no mercado de trabalho. São setores mais fracos, mais débeis. A mesma coisa acontece na prostituição, né? São os setores mais desqualificados, né? A pessoa vai ficando sem chance no mercado, no mundo real do capitalismo. Isso acontece tanto entre os setores das classes médias, né? Setores mais fracos, como os setores da classe operária. Então, isso aqui é o lumpen proletariado, né? Ó, você vê hoje, por exemplo, o seguinte: você está praticamente eliminaram os governos de direita estão eliminando os concursos públicos, né? Tá acabando com tudo aí porque não quer contratar mais, para que o Estado não gaste dinheiro.
Qual é a única área que tem concurso público, continua tendo concurso? Uma polícia. Né? Aí o pessoal, você vê aquela multidão fazendo concurso para polícia. O pessoal quer ser policial? Não. Não tem outra coisa para fazer. Aí o cara, como tem salário fixo, né? Tem estabilidade, o cara não vai ficar sendo demitido, que nem o cara trabalha em obra, tem que dar um duro danado, e hoje ele está numa obra, daqui a pouco ele já não está mais, né? O cara, ninguém mais tem estabilidade, nada. Agora o cara é aquela porcaria, aquele serviço horrível, né? Ele entra lá e é obrigado a fazer coisas que ele não gostaria de fazer muitas das vezes, mas ele é o desespero, né? E isso aqui é o lumpen proletariado. A polícia, por exemplo, é um dos setores, né, importantes aí do lumpen proletariado, o setor mais atrasado, desmoralizado. Tipo, o cara ser policial, ser segurança, ninguém gosta de ser segurança, quem quer ser segurança? O cara fica trabalhando de madrugada, na porta da festa, botando bêbado para fora, dando tapa, ninguém gosta disso aí. O cara preferia, por exemplo, sei lá, ele ser um profissional, aprender a fazer alguma coisa, né, que dá prazer, que é útil, construir alguma coisa, né, uma coisa plantar, fazer uma coisa mais saudável. Mas o cara no capitalismo, ninguém faz o que gosta. A pessoa é empurrada para essa situação. Deixa eu só fazer esse proletariado aí, hoje a gente está vendo, nesses cursos de formação de militares, a MAN, o Colégio Naval, tem uma quantidade enorme de jovens que estão optando por fazer essa carreira porque eles têm a garantia do trabalho. Isso eu ouvi já de alguns jovens. Ah, não, eu ia fazer engenharia. Ah, não, mas depois eu não sei se eu vou ter emprego. Assim não, assim eu já estou empregado. Certo. Então, nós já estamos caminhando para o encerramento. Nós vamos terminar às 5h30, tudo bem? Mais 20 minutos a gente acaba. Vamos ver se a gente consegue cumprir essa meta. O pessoal tinha me perguntado. Então, o que acontece? Os capitalistas, eles financiam os fascistas. Num primeiro momento, não são eles que estão à frente da... Você não vai ver um grande capitalista ir para a rua, começar a gritar, né? Aquelas besteiras que a gente viu o pessoal fazendo na época das manifestações dos coxinhas. Eles, é como se eles soltassem os cachorros, né? O pessoal vai lá, o pessoal, como é que é, dá treinamento para o cachorro ficar latindo, ficar bravo, e ele solta depois o cachorro, oferece lá um pagamento pro cão, né? Contrata o pessoal para participar das manifestações. Em 2013, por exemplo, o pessoal infiltrou a polícia nas manifestações, né, para dominar as manifestações. Nós vamos ver que em algum momento, aí tem uma vacilação, uma covardia da esquerda que não enfrenta essa situação, né? Aí vai lá uns caras da direita e começa a gritar, sem partido, sem partido. Aí vai um pessoal da esquerda e fala a mesma coisa. Sem partido é melhor mesmo. Horizontalidade, todo mundo na horizontal. O pessoal entra na conversa da direita, né? Ao invés de falar, sem partido, cacete, eu vou te quebrar a bandeira aqui na tua cabeça, tá certo? Se você não gosta de partido, é problema seu. Eu tenho o meu partido, e não, o pessoal começa a ficar, deixa que a direita domine. Quando os fascistas controlam a situação, esmagam os trabalhadores, aí vem a direita e toma conta. Porque a direita, a burguesia, também não quer esse cachorro louco tomando conta da situação. Precisa ter gente que tenha para defender os seus interesses. Os capitalistas não vão entregar. Os caras vão lá e elegem aí o ator pornô lá, como é que chama? Alexandre Frota, né? O cara lá vai lá e vira deputado. Mas você acha que as grandes empresas capitalistas vão querer que o destino do país, algum setor importante do país, fique na mão do lucro, né? Não. Quando for, vai chegar a hora, falando, agora você sai daí que a gente toma conta. Então, vamos botar as pessoas que foram trabalhar. No governo Bolsonaro já está acontecendo coisa assim. Se a gente olhar, setores fundamentais do governo, e olha que não dá para dizer que o governo fez tudo, o governo não conseguiu fazer a limpeza que a direita quer que ele faça. Mas na hora que precisa tratar de coisas importantes, eles vão lá e chamam os caras do DEM, do PSDB, né? Veja o caso da reforma da Previdência. Agora eles botaram lá o relator da comissão, o cara do PSDB, porque o cara é um especialista. Ele foi treinado a vida inteira para fazer esse serviço sujo contra o povo. Para fazer discurso, né, para gritar na rua, bota lá um Zé Ruela que eles contrataram lá, deram dinheiro, elegeram o cara deputado, o cara já achou que é a coisa mais maravilhosa do mundo, dá um cargo pro cara,
né, corrompe o cara. Agora, na hora das questões decisivas, né, bom, só que eles exigem que antes que isso aí aconteça, que a direita faça o trabalho completo. Tem um texto, justamente desse livro do Trotsky, Fascismo Combatendo, que ele explica qual é o serviço, o que a burguesia exige que os fascistas façam, certo? Então, preste atenção um minutinho, é um parágrafo meio longo, mas é um parágrafo. Do fascismo, a burguesia exige, uma vez que ela recorre ao método da guerra civil, ela insiste em ter paz por um período de anos. Quer dizer, como já vai ter que matar um monte de gente mesmo, vamos fazer o serviço para depois a gente poder ter tranquilidade, porque não dá para a gente ficar continuando em guerra para sempre. E a organização fascista, com medo do uso da pequena burguesia como tropa de choque, esmagando todos os obstáculos em seu caminho, faz um trabalho completo. Após a vitória do fascismo, o capital financeiro, direta e indiretamente, concentra nas mãos, como que com tenazes de aço, todos os órgãos e instituições soberanas, a administração executiva e os poderes educacionais do Estado. Todo o aparato do Estado, juntamente com o Exército, as municipalidades, as prefeituras, as universidades, as escolas, a imprensa, os sindicatos, as cooperativas. Quando um Estado se torna um Estado fascista, isso não significa apenas que a forma e os métodos do governo mudaram de acordo com o modelo estabelecido, mas significa, acima de tudo, que as organizações dos trabalhadores são aniquiladas, que o proletariado é reduzido a um estado amorfo e que é criado um sistema de administração que penetra profundamente nas massas, o qual serve para frustrar a cristalização e desenvolvimento independente do proletariado. Bom, então, acho que esse aqui é um negócio importante, que é para a gente entender, porque o pessoal fica brincando com a palavra fascismo, né? Mas o pessoal não tem dimensão do que nós estamos tratando disso, de um Estado, né? Quer dizer, o grande capital vai financiar, vamos ver, o Mussolini, para que ele faça exatamente isso, né? Para que ele crie um movimento que seja capaz de esmagar totalmente a classe operária. Eu vou falar 2 ou 3 coisas do Mussolini, aí eu encerro, tá certo? Como é que o Mussolini foi o cara que comandou esse movimento? Né? Por que a burguesia vai dar dinheiro para sustentar o movimento do Mussolini e não outro movimento de direita? Né? Bom, uma primeira coisa importante é o seguinte, o Mussolini, ele é um cara que vem da esquerda mesmo. Né? Ele era de família socialista, os pais eram militantes do Partido Socialista, e ele vai ser militante do Partido Socialista Italiano, que eu não sei exatamente se tinha esse nome, mas era o Partido Socialista, que era um partido importante. Né? Só para a gente entender o seguinte, no começo do século XIX, lá por 1910, 12, os partidos socialistas tinham muita influência, eram partidos grandes, né? Eram partidos que tinham uma tradição. Por exemplo, se a gente olhar na Alemanha, onde vai ter movimento nazista, também movimento importante, o Partido Socialista era um partido que ele tinha 1/3 dos deputados do parlamento, ele elegia mais de 100 deputados. Né? No auge desse partido, no momento de maior força desse partido, ele tinha universidade própria, ele tinha 40 jornais diários, imagina, 40 jornais que saíam todo dia, que eram amplamente vendidos e distribuídos entre os trabalhadores. Tinham escolas, tinham todo tipo de sindicatos, eram controlados, eram dirigidos por esse partido. Se a gente pensar, o PT perto desse partido era fichinha, tá certo? O PT nunca teve nenhum jornal, né, de circulação nacional, não se esforçou. Aí quando a gente fala, é que naquela época não tinha jornal, mas não tinha internet, mas tinha, o que tinha, o partido de esquerda estava lá, tá certo, querido? O problema é que hoje tem imprensa e o pessoal nem na imprensa tem, né? O pessoal tem canal de TV no YouTube, nós temos um canal de TV, tem 75 mil inscritos no canal, tá certo? Nós somos um partido pequeno. Aí quantos tem do PT? 75 milhões? Não. 7 milhões? Não. Tem menos do que a gente. Entendeu? Porque o PT não considera que isso é uma coisa importante. Os partidos socialistas consideravam que era importante informar o trabalhador, disputar o que. O cara não falava assim, vou dar entrevista para o jornal da burguesia. Não, o cara ia lá e falava no próprio jornal. Não ficava reclamando, a Globo não divulgou o que a gente falou. Não. Vai esperar que a Globo é dos capitalistas. Deixa de ser otário. Né? Vai
esperar que o jornal da Volkswagen divulgue. Não, ele ia lá e criava o seu próprio jornal, vários jornais. Né? Bom, então o que acontece? O problema é o seguinte, o socialismo, que na época tinha o nome de social-democracia, né? Os partidos no começo do século, sofre uma divisão interna. Você tinha a ala revolucionária, esse movimento que foi criado pelo Marx, pelo Engels, né? Que vai ter continuidade dele com líderes como Trotsky, como Lenin na Rússia. A social-democracia no começo do século, ela se divide e se forma duas alas importantes da direita desse partido, né? Além da ala revolucionária, da ala esquerda, né? A ala que continua reivindicando o marxismo, né? Vão se formar duas alas. Isso aqui é um pouquinho complicado, mas é importante para a gente compreender o que aconteceu, de onde que saiu esse diabo do Mussolini. Porque senão muita gente fala, o Hitler porque ele era aquele baixinho, que ele não tem nada a ver isso daí. Não é um problema, não é um fenômeno pessoal. Né? Tem a ver com coisas. Você tem uma crise, o capitalismo está afundando, a burguesia precisa, né, investir na destruição da organização da classe operária, senão a revolução vai triunfar. E no meio do movimento revolucionário, o movimento revolucionário se divide. Surge uma ala, que é a chamada ala revisionista, que é dirigida por um alemão chamado Bernstein. Acho que é assim que escreve. Né? E esses caras são caras que têm influência em vários outros países, dividem os partidos socialistas, revolucionários em vários lugares. Esse cara aqui diz que o marxismo está errado, que o capitalismo, veja só, no meio da maior crise que está acontecendo, ele fala que o capitalismo não vai ter colapso, né? Que o capitalismo ele vai sempre, ele consegue, tem gente que fala essa idiotice até hoje, ele é o primeiro cara, todos esses caras que falam da força do capitalismo, que o capitalismo se revigora, eles são filhotes desse cara aqui, né? São revisionistas do Bernstein. Ele fala o seguinte, que não vai ter um colapso do capitalismo, e de uma certa maneira ele fala que não vai ter revolução, que nós vamos chegar ao socialismo aos poucos, devagarinho. A gente elege um deputado hoje, mais um amanhã, e mais um amanhã, e quem sabe daqui a 200 anos a gente elege a maioria dos deputados, aí a gente muda a forma de governar. É um negócio, ele procura apresentar a ideia de que não tem revolução, né? Você veja que essa política ela domina a esquerda até hoje, porque a esquerda não pensava assim, a esquerda era dominada pela ideia da revolução, né? Essa ideia da revolução vai triunfar em países como a Rússia, mas na maioria do mundo ela vai ser contida, porque a esquerda passa a ser dominada por essa ala revisionista, né? Que acha que o capitalismo consegue se reerguer, que a classe operária não vai conseguir, não vai chegar à transformação através da revolução, vai ser através de mudanças lentas, muito lentas, né? E devagarinho, devagarinho. É coisa que não se mostrou verdade em lugar nenhum do mundo. Já passou mais de 100 anos que esse cara falou essa besteira, né? E essa besteira não se comprovou, porque em nenhum lugar a classe operária chegou ao triunfo através desse processo lento e gradual. Bom, mas surge uma outra ala também, que diverge do marxismo, que é chamada uma ala esquerda, que vai se caracterizar, que nem a companheira falou do PSTU, como uma ala extrema esquerda. O que essa extrema esquerda vai pregar? Também não adianta fazer o que prega o Marx, o Engels, o Lenin, ficar nesse processo aí de organização, de buscar organizar a classe operária, construir partidos, isso dá muito trabalho. Porque as coisas vão acontecer através de choques, né? Através de rupturas de momento, né? Com agitação com o povo na rua, né? É daí que surge a ideia de mito. Precisa criar movimentos, lideranças que liderem as massas, né? Assim, que sejam capazes de provocar. Que não é organização, não é o trabalho paciente, não adianta fazer curso, nós estamos fazendo aquilo, nós estamos perdendo tempo, publicar jornal, isso aí dá muito trabalho, né? Fazer reunião. Então, o negócio é estouro da boiada, né? Então, aqui surge a ideia do mito, surge a ideia também, uma ideia importante, que tem certos setores que defendem até hoje, a ideia da greve geral.
A greve geral é apresentada assim como a solução para os males. A hora que a classe trabalhadora fizer uma greve geral, a gente resolve tudo. Certo? Então, vale a pena a gente fazer de tudo para ter uma greve geral. Pode ser uma greve geral de qualquer jeito, porque se tiver greve geral, resolve. Não tem, vocês já viram lá? Aqui não tem trem, mas o pessoal deve ter viajado no Rio. Ou às vezes tem uma praça onde o pessoal fica vendendo lá, sei lá, pomada do peixe-boi da Amazônia. Vocês já viram isso aí? No trem no Rio de Janeiro, o cara entra lá vendendo. Pomada do peixe-boi da Amazônia. Cura furúnculo, cura impotência, cura dor de barriga, dor de cabeça, cura unha encravada, cura qualquer coisa. Né? É um negócio que serve para resolver qualquer problema. Então, a greve geral é apresentada por esses caras assim como se fosse isso daí. Uma panaceia. Serve para resolver qualquer coisa. Né? Então, se você conseguir provocar um estouro da boiada, onde o povo faça uma greve geral, vai resolver o problema. Esse negócio de ter partido, de ter direção, de ter educação, formação política, imprensa, tudo isso é desnecessário. O negócio é, né, estouro da boiada. Bom, o Mussolini, ele que era militante do Partido Socialista, ele se vincula a essa ala aqui. A esses caras que querem revisar o marxismo, querem abandonar a ideia da construção do partido, substituir isso aí por mitos, né? Qual que é a ideia do mito? Você tem que ter liderança que façam discursos, né? Que agitem, façam demagogia com os trabalhadores, que levante os ânimos, assim, né, de maneira vazia, né? Substituir a luta de ideias, o convencimento, a consciência de classe, né? Pela essa ideia de criar os mitos, né? Então ele se vincula a essa área, ele vai ganhar, ele passa a controlar o jornal do Partido Socialista Italiano, que era o Avanti, é um jornal muito importante, né? Todos os partidos socialistas nessa época tinham jornais, eles eram mais espertos que os atuais partidos, né? Ele é membro da direção nacional do partido e ele se torna uma liderança muito prestígio no partido, fazendo a campanha contra a guerra, porque todos os partidos socialistas vão fazer campanha contra a entrada dos seus países na Primeira Guerra Mundial. O que os partidos socialistas falavam? Eles explicavam óbvio, que era um absurdo os trabalhadores de um país e matar o trabalhador de outros países só para defender o interesse da burguesia do seu país. Porque a guerra nada mais é do que isso, né? Então, o capitalista da Inglaterra vai lá e organiza os trabalhadores ingleses para matarem os trabalhadores franceses, que é para depois ver se eles conseguem. Ou os capitalistas vão ganhar alguma coisa, o povo não vai ganhar nada. Um monte de gente vai morrer, né? Os trabalhadores, como eles são eles que vão para a guerra. E o capitalista, no final, ele que vai lucrar alguma coisa. Então, os socialistas lançam uma campanha no mundo todo contra a guerra. E o Mussolini ele vai ficar um cara famoso, porque ele vai ser sempre um cara assim, ele é um cara da onda. Então ele entra, ele faz discurso, né? Ele é muito demagogo, né? Ele tem essa ideia. Bom, e aí acontecem duas coisas importantes. Bom, aí o que acontece? Uma coisa importante. Ele chega num determinado momento, ele rompe com o partido. Porque num dia ele é o líder da campanha contra a guerra, e acontece que num dia, assim, de um dia para o outro, ele aparece defendendo a entrada da Itália na guerra. Né? Coisa que é muito... A pessoa mudar tão repentinamente assim, de posição, o que será que aconteceu? Né? O Mussolini foi comprado. Né? A burguesia precisava de um líder, precisava que fosse um cara com cabeça fraca, né? Que não fosse um cara com consciência de classe, que não fosse um marxista consciente, um revolucionário, um cara que aparecesse com essa imagem de esquerda, né? Porque se não fosse assim, não ia ter gente que acompanhasse ele. Precisava ter essa... Por isso nós temos que tomar muito cuidado com as chamadas lideranças de esquerda, os críticos, os caras que são contra a política, né? Porque o cara, ele era essa figura que aparecia criticando os políticos, criticando a burguesia pela corrupção, etc. e tal. E ele, de uma hora para outra, ele defendia... isso aí é um consenso entre historiadores, que ele foi comprado. A dúvida é quem comprou ele. Né? Se foi a burguesia francesa, que tinha interesse em que a Itália entrasse na guerra, ou se foram setores da própria burguesia italiana, que queriam entrar na guerra por causa dos seus negócios, né?
Porque sempre tem muita gente interessada que o país entre em guerra. Né? Bom, ele vai... ele é expulso do Partido Socialista, com essa posição super absurda, contrária ao partido. Ele vai numa reunião, o pessoal cospe na cara dele, né? Só quer lixar ele, porque é evidente para todo mundo que o cara se vendeu. Né? Ele não é nem elabora, ele já muda de posição, passa a defender a presença, dizendo que isso era melhor para os trabalhadores. Né? A guerra. E aí ele passa, a partir daí ele vai passar a construir um movimento próprio, um movimento fascista, né? Aproveitando a situação de crise que tem na sociedade, e ele vai se tornar uma liderança de setores da pequena burguesia, do lumpen proletariado, que apoiam a entrada da Itália na guerra, apoiam a burguesia, né? Por conta desse desespero. O pessoal está na crise. Imagina, tem essa campanha agora contra a Venezuela. Né? Você olha aí, você tem um monte de setores aí que, embora nesse momento são muito minoritários, né, porque a situação política não está favorável a isso, mas diante de toda uma campanha, se você pegasse aí um cara da esquerda, como infelizmente tem gente, né, contrário a defender a Venezuela, favorável, por exemplo, que o Brasil invadisse a Venezuela junto com os Estados Unidos, etc. Então, ele é esse cara, é um cara que era da esquerda, que passou a defender essa posição junto com... Bom, em novembro de 1920, o Mussolini está no Partido Socialista até o começo da guerra, até 1914. Né? Aí ele rompe, começa a construir o movimento dele. A primeira grande manifestação fascista só vai acontecer em 1920. Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado com esse negócio, quer dizer, as coisas não acontecem, quer dizer, estava premeditado. Mussolini, ele era um cara que ele queria ser o ditador da Itália. Não é um negócio, não estava escrito, não estava na testa, nem ele mesmo, ele era um militante mesmo, em algum momento, né? Ele foi corrompido, foi comprado, foi mudando de posição. Agora, ele também não mudou de posição de maneira... Havia todo um clima favorável, né? A guerra, a degeneração da sociedade, havia apoio para essas ideias reacionárias. Né? E ele ganhou, como ele era um cara demagogo, tem que tomar muito cuidado com os esquerdistas demagogos. Aqueles caras que falam sem profundidade, né? Aqueles caras que, na hora lá, a Dilma estava lá para ser derrubada, o cara não queria lutar contra a derrubada da Dilma. Aí depois, como a esquerda, todo mundo, como tem a eleição, e vai dar volta, ele aparece do lado do Lula. Eu e o Lula são a mesma coisa. O cara até imita o Lula na hora de falar, dá um jeito de falar parecido com o Lula. Tem que tomar cuidado com esse tipo de gente. Né? Porque a gente que não tem conteúdo, né, que não tem firmeza, não tem convicção. O cara, para ganhar uma entrevista na Rede Globo, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele entrega o amigo dele de esquerda. Né? Você olha assim, revolucionário, ele fica. Por exemplo, o Lula, para conseguir dar uma entrevista, olha que é a pessoa mais popular, talvez, do planeta, na política. Né? O cara tem que passar 6 meses desses anos. Agora você pega vários caras aí, os caras ganham entrevista na Globo, são levados à esquerda, é aqueles caras da esquerda que a direita gosta. Tem que tomar muito cuidado com esses caras. Né? Porque não é quer dizer que todos eles vão virar fascistas, mas eles são, esse tipo de pessoa é um perigo no movimento de luta dos trabalhadores. Porque eles mudam muito fácil de posição, eles servem muito facilmente aos interesses da direita. A gente não tem que tomar cuidado de ficar, mas ele fala tão bonito, nossa, ela, olha só como ela é, tão charmosa. Né? Tem que tomar cuidado com essas aparências e olhar em profundidade aquilo que as pessoas estão falando. O Mussolini era esse cara de aparência. Né? Ele chegava lá, fazia um discurso fácil, fazia demagogia. Né? Bom, para a gente acabar, agora eu vou acabar mesmo. Quer dizer, em 1922, diante dessa situação, dessa crise, o Mussolini, o fascismo chega ao governo. O Mussolini chega ao governo. Né? Mas se a gente olhar, ele chega ao governo, mas ele não vai esmagar o movimento operário. Né? Não é que ele chegou no governo, no outro dia ele mandou fechar o sindicato. Não foi assim. Ele chega ao governo, ele vence as eleições parlamentares, faz um acordo com outros partidos para poder governar. Né? E ele só vai se fortalecer no governo graças ao desenvolvimento
da própria conjuntura. Né? Durante 2 anos ele não conseguiu nem mexer nem na Constituição. Só para a gente entender, porque isso às vezes confunde. A gente olha e fala, mas Mussolini também, ele chegou lá, era um partido, era como se fosse um cara da direita que chegou no governo. E muita gente simplesmente olhava e falava, não, é a direita, ganhou a eleição, a próxima eleição a gente ganha de novo. Né? É que nem o pessoal fala hoje em dia. E ele o fascismo só vai se tornar uma força dominante, eu acho que eu vou parar até aqui, amanhã a gente continua, que é o seguinte, vai ter um momento em que a classe operária vai sofrer uma derrota muito dura. Vai ter um acontecimento na Itália. Ele vai lá, é o seguinte, ele vai organizando os bandos dele, ele espanca trabalhador na rua, espanca estrangeiro, né, imigrante, faz, como aconteceu aqui no Brasil durante muito tempo na campanha do golpe, ataca a sede de partido da esquerda, né, promove uma série de provocações contra a esquerda. E na medida que não tem uma reação, né, vai ter um episódio muito importante, né, vai ter uma greve geral na Itália, em que a maioria das fábricas da Itália são ocupadas pelos operários. Uma greve geral espetacular. Veja que, no meio de toda essa situação, veja o tamanho da crise, os operários, havia uma tendência de resistência dos operários. Né? Havia a possibilidade de derrotar o fascismo. O fascismo podia ter sido derrotado. Mas aí vai acontecer um negócio que a greve vai ser derrotada e isso aí vai permitir que o Mussolini chegue ao poder. Isso aí nós vamos contar amanhã. Tudo bem? Podemos parar por aqui? Pode. Eu vejo algumas semelhanças com o governo Bolsonaro. Quer dizer, a pergunta é, alguns elementos que eu observei no governo Bolsonaro, se isso tem traços de fascismo. Primeiro, essa ideia de uma invasão do inimigo externo. O Bolsonaro sempre pegou isso na campanha, invasão do comunismo no Brasil. Segundo, esse discurso nacionalista exacerbado dele. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Perseguição às minorias, aos trabalhadores e aos sindicatos. E a desqualificação, agora a gente está vendo mais do que nunca, da questão dos intelectuais, desconstrução das ideias contrárias ao governo Bolsonaro. Ontem ele falou da questão da filosofia e da sociologia, né? Dando mais foco em engenharia, as outras áreas. E ele também se dizia offside, fora do sistema, né? Então, esses elementos do governo Bolsonaro teria características fascistas? O companheiro é o Hugo, e a Fabiana, eu não sei se vai deixar para amanhã ou você vai responder. A Fabiana tinha falado sobre os militares, sobre essa relação do governo com... Eu não sei para amanhã. Eu já tinha falado ou eu não sei para deixar para eu tinha falado. Ela me provocou para esse amanhã. Não, eu acho que o que o Hugo levantou mostra que o governo Bolsonaro tem características fascistas. Se ele vai conseguir, né, implantar o fascismo no Brasil, aí seria bom a gente ver também por que o Mussolini conseguiu. Né? Esse episódio da greve geral na Itália é muito interessante para a gente compreender. Né? E o que aconteceu depois. Né? Porque até 1920 ele chegou ao governo, até 1922 ele está lá como um governo de direita que ataca os trabalhadores, mas não dá para dizer nem Mussolini era um governo fascista. Embora ele fosse fascista, mas não dá para dizer que o tipo de governo que a gente está falando que é o fascismo, que é para esmagar o movimento operário, ele não conseguia fazer isso aí. Veja que ele não conseguiu nem mudar a Constituição, né, em nada. Agora, todos esses traços aí que você levantou e outros que a gente pode assinar, mostram que o Bolsonaro, ele tem, digamos assim, ele tem pretensões. Ele é um cara que é a expressão de setores da classe média desesperada, né? Que recebeu financiamento do grande capital imperialista, né? E setores da burguesia nacional, né? Você veja, inclusive, que não foi unitário, porque o Bolsonaro nem era o candidato dos setores mais importantes da burguesia nacional. Até a última semana, lá antes da eleição, né, vocês viram, nós temos uma caracterização que a burguesia, inclusive, financiou um movimento
para tentar derrotar o Bolsonaro na reta final, que foi o ele não. Né? Onde que, por detrás de um movimento de esquerda, a tentativa era derrotar o Bolsonaro, que não era o principal candidato da burguesia. Né? A burguesia queria que ganhasse ou o Alckmin, ou, se não tivesse outro jeito, o Ciro. Certo? Mas o Bolsonaro não. O Bolsonaro é o cara que correu por fora, o setor plebeu, digamos assim, né? Usando a expressão que a gente usou, que o Trotsky usou. E só na reta final, lógico, para impedir a vitória do PT, mesmo esses setores acabaram apoiando o Bolsonaro. Né? Não foi à toa que o Alckmin teve, sei lá, 5% do voto, 8%, não foi só porque ele é um cara sem prestígio, é porque também todo o apoio da burguesia se transferiu na reta final para o Bolsonaro, porque era isso ou o PT ganhava. Né? Então, obviamente que tem muitas semelhanças. Né? Agora, como a gente viu o seguinte, não depende só da vontade dos indivíduos. Né? Quer dizer, se criou uma situação de crise inclusive internacional, você vê que tinha revolução na Rússia, revolução na Alemanha, né? Tem um conjunto, não tem nada a ver com as características individuais, né? Porque, por exemplo, o Mussolini, ele é uma pessoa bastante diferente do Hitler, por exemplo, uma série de aspectos. Né? Então não é um problema de características pessoais, psicológicas. Você lê um monte de gente e o cara fica tentando explicar que foi assim porque o Hitler era desse jeito. Se não fosse Hitler, era Schuklutz, lá, outro cara alemão lá, sei lá como é que... Né? Seria, se não fosse Mussolini, seria outro italiano. Mas precisavam estar desenvolvidas determinadas condições. E uma questão fundamental, que tem a ver com esse problema da greve, é o seguinte: a esquerda colaborou. A esquerda, ao derrotar os trabalhadores, permitiu que o Mussolini, não vamos falar amanhã como é que isso aconteceu, permitiu que o Mussolini triunfasse e chegasse ao governo. Ó, companheiros, como nós vamos encerrar, o Pedro, só antes de você estar saindo aqui, ó, o Pedro me sugeriu, a gente pedir até desculpa. A gente no começo, como o pessoal estava chegando, né, foi chegando depois, a gente não fez uma rodada de apresentação, foi falando o nome de algumas pessoas, mas até para a gente encerrar, a gente podia fazer isso, né? Desculpa ter feito no final, mas o pessoal... Não, também, só para dar uma ordem, a gente está finalizando, amanhã começamos com as apresentações e tal. Talvez amanhã. Beleza. Só o seguinte, Felipe. Não, peraí, vamos só caminhar isso aí. Tudo bem? Podemos começar amanhã com isso, velho? Amanhã. Então, combinado. Amanhã que hora, que horário? Só uma questão. Só uma questão de hora. 2 horas? 2 horas, mesmo ou 2h30? 2 em ponto. 2 em ponto, amanhã. Aqui na internet também. Obrigada, galera. Rosane vai desligar.